Bom dia, meus amores, tudo bem com vocês? Se não estiver, com certeza vai ficar. Creio em nome do Senhor Jesus. Estou aqui lavando a minha louça, arrumando a cozinha no dia normal. Durante a semana aí, estava eu aqui com meus pensamentos, como sempre, porque para mim o lavar de louças, estar arrumando a casa, organizando o meu lar, limpando meu fogão, cozinhando, é um momento de me conectar com Deus e pensar sobre mim, pensar sobre as coisas, fazer perguntas. É a minha forma, né, de estar se conectando mais com Deus e comigo mesmo. E a reflexão que o Senhor colocou sobre o meu coração, e eu senti vontade de gravar para vocês, fazer uma pergunta para nós, né? Se nós sabemos quem nós somos, você sabe quem é você? Né? Digo isso num contexto de que saber a sua missão nessa terra, sabe? Se você sabe que para que você foi criado, para que você foi formado, por que você ainda está neste mundo, né? Para qual sua missão? Enfim, quando sabemos, entendemos quem nós somos, as coisas ficam mais fáceis, né, de lidar. E vocês já depararam assim, em alguma situação em que, em algum momento da vida de vocês passaram por algumas situações, alguma ocasião, algum momento em que fez você parar e te retornou para aquele outro caminho a qual você estava? Eu acredito que muitos de nós já passou por isso. Eu já passei várias vezes, né? Eu digo assim, brinco, né, com meu esposo, minha filha mais velha, Larissa, que se eu fizer alguma coisa de errado, eu não vou servir de testemunho para nada, sabe? Se eu faço alguma coisa diferente do propósito de Deus, eu me torno como exemplo. E Deus, Ele me pega de jeito, sabe? Então, eu sempre tento, né, não sou perfeita, até porque nós nascemos de uma forma, né? Deus nos criou de uma forma. Eu penso que nascemos perfeitos, né? O Senhor nos cria como a imagem e semelhança dele. Então, se Ele nos cria como imagem e semelhança dele, é porque nascemos perfeitos. Indiferente de, eu não estou falando da questão cognitiva, da questão física, independente de como nós nascemos perfeitos aos olhos do nosso Criador, aos olhos do Senhor. E com o passar do tempo, né, a sociedade, as pessoas, elas vão criando rótulos sobre a nós, sobre como eu deveria ser, como eu posso ser, como ela faria no meu lugar, se estivesse no meu lugar. Então, essas coisas que são propostas para nossas vidas durante todo o nosso caminhar, ela vai nos moldando e aos poucos a gente vai saindo da nossa essência e para que fomos chamados para essa terra, né? Qual é a nossa missão nessa terra? Então, eu digo a vocês, se o Senhor colocou isso no meu coração para falar com vocês, está gravando, né? Eu digo a vocês que os rótulos e opiniões e críticas que vierem externas, sem ser do seu Criador, isso nada coincidiz com a sua essência. Então, traumas, né? Por que nós temos traumas? Porque as pessoas dizem que têm traumas devido a sugestões, né, da sociedade, a vínculos que estabelecem para a sua vida
algo que você deveria ser, como você deveria fazer. Então fica os famosos chamados traumas, que isso aí é uma outra questão que nós podemos conversar em uma outra ocasião. E a tudo aquilo que desde que você foi formado até o dia de hoje, não importa se você tem 15 anos, se você tem 25, se você tem 40 e tantos anos, 50, 80, não importa. Tudo aquilo que te feriu, que deixou uma cicatriz em você, né, que veio da sua casa, dos seus pais, veio de família, veio de parentes, veio de amigos, veio de professores, veio de pessoas que da internet, talvez você tenha esse vínculo com a internet, redes sociais, alguém colocou algo sobre você, alguém fez um comentário sobre você. Então, tudo isso são coisas externas. Isso está longe do propósito que o Senhor tem para você. Então, quando sabemos quem nós somos, para que veio nesse mundo, o caminho ele se torna mais leve. Porque o Senhor diz para as nossas vidas: tudo está debaixo, né, do meu poder. Tudo está debaixo das minhas mãos. Então, se Ele abençoar o teu caminho, ele vai ser abençoado. E com certeza o Senhor, né, que eu acredito que é o nosso Criador, independente de outros pensamentos, você pode chamar isso de universo, de qualquer outra coisa, de um ser, né, de atmosférica, cósmico, você pode chamar o que você quiser, né? Nós respeitamos a sua opinião, mas nós fomos criados, né, por algo ou por um ser ou por um Deus. Eu tenho a convicção que é por um Deus maravilhoso e a cada dia eu tenho certeza disso porque Ele me mostra no meu dia a dia. Como eu disse para você, é no lavar de louças, é no cozinhar, é no trabalhar, é numa conversa, é numa mensagem com uma pessoa querida, é num louvor, né? Então a gente vai criando esse vínculo com Deus e Ele vai nos mostrando, né? Porque quando temos esse acesso é porque nós estamos na intimidade tentando, né? Claro que nós somos aperfeiçoados nele, não ele nós, mas nós vamos criando esse hábito de conversar com Deus. E o conversar com Deus não é só quando você fecha o olho ali e vai tirar a sua oração, a sua reza, não é esse momento específico. É em qualquer momento, até quando você está se alimentando com a sua família, quando você vai fazer uma compra, quando você sai para o seu trabalho, que você está no carro, no ônibus, né? Você agradece ao Senhor, você levanta da sua cama e já agradece: Senhor, muito obrigado por esse dia. Isso é a sua essência, né? É a sua essência próximo, para te aproximar do Senhor Jesus, para não esquecer disso, porque foi para isso que Ele te fez, Ele te formou. Então nós somos baleados no dia a dia para esquecermos disso, esquecermos que eu fui criado tão somente para ter uma missão nessa terra. Leila, sou uma pessoa assim que sou muito romântica, né? Quem me conhece mais profundamente tem intimidade comigo, que são poucas pessoas que eu deixo ter esse acesso à minha estrutura, Leila, né? Me conhece. Então assim, eu sou uma pessoa muito romântica, então assim, eu romantizo mesmo a vida, a missão aqui na terra. Para mim, as coisas mais simples são as que me aproximam mais do Senhor Jesus. Tanto que eu gravo vídeos lá no YouTube falando da terapia do lar, né? Eu mostro um pouco da minha rotina, não dá para gravar tudo, mas eu mostro, né, o dia a dia. Eu trago um pouco dessa essência da mulher, né, da missão da mulher para o seu lar. E acredito que muitas mulheres se inspiram, porque eu recebo algumas mensagens, né? Até aqui no WhatsApp também. No WhatsApp, no YouTube. O Instagram eu não estou mexendo muito,
mas estou assim diminuindo um pouco de rede social para poder me dedicar mais a esses vídeos. E o Senhor, Ele nos traz à memória tudo aquilo que nos traz esperança. Então, para a Leila, o que me traz esperança hoje é a minha família bem, né? Nós já tivemos a oportunidade de ir para várias áreas profissionais, de fazer muitas coisas, né? Trabalhar fora, ficar o dia todo fora, dedicar muito ao trabalho, e isso acaba também nos tirando um pouquinho do nosso foco. Então, quando eu pude entender que o Senhor sempre me trazia de volta para aquilo que eu fui criada para Ele, eu comecei a entender e a não questionar mais. Senhor, por que isso não dava certo? Por que isso não vai? Então, Ele sempre traz você. Ele sempre te puxa. Por quê? Você entende que o Senhor, Ele tem um script para a sua vida. Ele tem uma história desde que você estava no ventre da tua mãe. Então, Ele tem um script perfeito para a tua vida. E Ele tem um propósito. E você tem um chamado para fazer aqui na terra através do Espírito Santo, através do nome do Senhor Jesus. Você vai trazer essa inspiração para esse mundo, né? Então, quando saímos desse foco, saímos desse script que o Senhor Jesus faz, né, para a nossa vida, é aonde que nós temos os deslizes, é aonde que nós saímos do foco, é aonde que vem as diversidades, né? Não porque cremos em Deus, no Senhor Jesus, né, que não vamos passar por provas. Claro que vamos passar, e é necessário isso para o nosso crescimento, né? Não vamos ter uma vida ao mar de rosas, como se estivesse lá nas mansões celestiais, nada disso. Então, assim, a cada luta, a cada prova, isso vai fazendo com que você cresça. E você, sabendo que você está crescendo, você cada vez mais precisa se aproximar do Senhor Jesus. Porque quando Ele está no barco, tudo vai bem, né? Se você quiser tomar a direção sozinha desse barco, com certeza ele vai afundar. Mas lembra quando Pedro estava no barco com os discípulos, né? Em mar alto, aquela tempestade, e o Senhor Jesus foi aparecendo no mar lá longe, naquela escuridão, naquela tempestade. E quando eles viram aquele ser lá em cima das águas, pensaram até que era um fantasma, né? Pensaram que era um fantasma. Se eles tivessem ali a convicção certa no momento em que seria o Senhor Jesus que estava ali em cima das águas, andando nas águas, eles já tinham, né, cogitado isso. Só que não, eles pensaram que era um fantasma, né? E aí Pedro começou a duvidar, que Pedro começou a questionar, meu Deus, né? Senhor, o mar está revolto, o mar vai derrubar a gente aqui, vai matar todo mundo, Jesus, o que você está fazendo aí? E Jesus falou, só vem, Pedro, confia em mim, tenha fé, né? Ande sobre as águas, você também pode. E ali Pedro, com muito medo, né, no início, e colocou o pé primeiro, não, eu vou. Aí ele foi, ele começou a andar, aí depois ele caiu em si, né? Foi para dentro dele e falou, não, eu consigo. Quando ele começou a pensar assim, ele afundou. E aí, quando ele afundou, o que ele pediu ao Senhor Jesus? Não me abandone, né? Não me deixes aqui, não me deixes cair, não me deixes afundar. Ele lembrou que tem algo bem maior que a vontade dele, bem maior do que tudo que há nele. E aí Jesus pegou ele pela mão, levantou ele, e ele conseguiu andar sobre as águas. E aí a tempestade passou, as águas acalmaram, né? Então, é a mesma coisa com a nossa vida. Devemos sempre estar firmados, né, no que o Senhor colocou no nosso coração. Para muitos, eu direciono mais essa palavra para mulheres, né? Eu sei que eu tenho vários conhecidos e amigos aqui,
e que vê também a minha rotina, né, os meus vídeos, comenta, manda um carinho. Muitos homens também são atingidos também por essa palavra, pelas coisas que nós, né, dialogamos, mas é mais para as mulheres que eu chamo essa atenção, para você não perder a sua essência. Para que você foi chamada? Você é uma princesa do Senhor, né? Então, se o mundo está falando assim, olha, para que você vai arrumar a tua casa? Tem tanta coisa para você fazer lá fora. A sua área profissional é importante, é em primeiro lugar. E você começa a colocar a sua área profissional, o seu trabalho sempre em primeiro lugar e abandona a tua casa, a tua família, os teus filhos, teu marido, né? Deixa de ter momentos importantes com ele, né? Deixa de passear com teus filhos, deixa de fazer um dever de casa com teus filhos, deixa de dizer eu te amo, você é muito importante para mim, deixa de zelar pelos teus filhos e cuidar deles, né? Por uma coisa estabelecida pela sociedade, que você deve ir para o mercado de trabalho e ser destaque, e você ser a tal, né? Ser respeitada. Mas se você não for respeitada como mulher, esposa, mãe, dentro do seu próprio lar, nada disso vai funcionar, né? Porque o primeiro ministério da gente é o nosso lar. Então, se seu altar dentro de casa não estiver bem estabelecido, você sentir que você não está sendo respeitada, você não está sendo valorizada dentro do seu lar, alguma coisa precisa mudar, alguma coisa precisa melhorar nesse sentido, né? Quando você foca muito só no seu corpo, você deixa a vaidade, o que a sociedade fala, nossa, a mulher precisa ter esse tipo aqui, ser magra, fazer assim, a boca assim, o olho assim, o cabelo daquela forma, né? E a gente acaba entrando nesse ritmo, entrando nesse logotipo, e aí se transforma numa coisa assim excessiva, a ponto de você deixar o que é mais importante, que é a tua família. Claro, porque o nosso corpo é templo do Senhor Jesus, nós devemos cuidar dele também, cuidar da nossa saúde, fazer exercício. Eu faço exercício? Não muito, gente. Eu vou ser sincera com vocês. Eu não faço muito exercício. Nunca gostei muito de academia, de exercícios físicos. De mim mesmo. Então, o que eu peço ao Senhor? Senhor, me dê ânimo, me dê força para que eu possa cuidar também mais dessa parte. Claro, nós não devemos negligenciar essa parte, né? De fazer exercício físico, de fazer uma caminhada e tudo. Então, tudo que você tiver um déficit, assim como eu tenho esse déficit de não gostar de exercício, de academia, nada disso, eu prefiro ler um livro, eu prefiro assistir uma boa série, eu prefiro estar cozinhando, eu prefiro estar dentro da minha casa, entendeu? Não gosto muito de sair, eu prefiro estar escutando uma boa canção, uma boa música, um louvor. Então, escrever, amo muito escrever, né? Desde pequena, gosto muito de estudar. Então, assim, é um perfil que é um molde a qual eu fui criada. Então, se isso veio desde pequena, porque o Senhor, Ele me formou assim. Mas também tem coisas que nós devemos nos adequar, né? Devemos melhorar, porque nós nos aperfeiçoamos nele, não ele em nós. Então eu devo me aperfeiçoar cuidando mais do meu corpo, da minha saúde. Para algumas pessoas é a alimentação. Eu não como muito bem, eu não me alimento muito bem, eu tenho preguiça de fazer minha própria comida, eu prefiro pedir um iFood, um lanche e tal. Isso você também deve pedir ao Senhor estrutura e sabedoria para você lidar com isso. Tem pessoas que não gostam de afazeres, mulheres não gostam de fazer coisas dentro de casa, arrumar tua casa, tal. Ela prefere passear, prefere viajar, prefere fazer o que for lá fora, mas ela não cuida do seu lar. Então, peça ao Senhor sabedoria e forças para Ele te estruturar, para Ele te ensinando a cuidar daquilo que Ele te presenteou.
né? Porque nós esquecemos às vezes, sim. Nem todo dia a gente está bem, nem todo dia nós vamos tá varrendo uma casa, fazendo uma comida deliciosa, fazendo uma mesa posta para nossa família. Nem todo dia você tá legal, nem todo dia, sabe? Então, assim, isso faz parte da vida, faz parte do ciclo, né? Porque são muitas coisas para a gente realizar dentro de 24 horas, mas Deus nos deixa a palavra e há tempo para todas as coisas debaixo da terra. Então, se há tempo para fazermos o exercício físico, se há tempo para sairmos para passear, se há tempo para arrumarmos nossa casa, se há tempo para descansar, acordar, comer, ler, beber, né? Sorrir, chorar, sofrer, viver, até morrer. Então, se há esse tempo para cada coisa, nós devemos pedir ao Senhor que nos dê estrutura, né? E que nos dirige para esse caminho. Senhor, faça com que o meu dia tenha 24 horas, que eu saiba administrar esse dia. Então, o que eu poderia estar, às vezes, maratonando uma série de 2 horas, às vezes até mais, gente, eu poderia tirar meia hora, 20 minutos para fazer um exercício físico. Eu poderia tirar 10 minutos para ler a Bíblia, eu poderia tirar 20 minutos para ler um livro, ou o tempo que você achar que aquilo vai te edificar melhor. Então, a questão você sabe para que você veio para essa terra? Você sabe quem é você, a sua estrutura? Se você está desligada desse projeto, se você está desfocado disso, peça ao Senhor sabedoria, peça ao Senhor delicadeza para te ensinar, né, qual é a sua estrutura, a qual você foi criada desde o ventre da tua mãe. Para que você foi chamada para esse mundo? Qual é o teu chamado? Qual é o propósito de você estar aqui na Terra? Né? Fazer as pessoas rirem, cuidar da tua família, através do teu trabalho você edificar outras pessoas, curar através de uma palavra, de um abraço, de uma mensagem, de uma visita, cozinhar para pessoas e demonstrar que você ama ela através desse servir, né? É você criar um canal, pode ser, muitas mulheres que eu conheço criam canais no YouTube porque entendeu o propósito dela de estar levando a mensagem, usando a internet como uma ferramenta de edificação, uma ferramenta para fazer as pessoas sorrirem mais, né? A questão de estar ligada ao seu propósito, com o que o Senhor te trouxe aqui, para você conseguir ferramentas para efetivar isso. Então, eu deixo essa reflexão para vocês, para mim, né? Para todos que me conhecem, e sigam em frente, mas sempre olhando qual é o seu propósito, quem é você realmente. Não faça nada para receber elogios, não faça nada para poder ter aplausos de palco, para mostrar que você tem, para mostrar que você é aquilo. Não é esse o propósito, certo? Até o Senhor nos fala sobre a questão financeira, que é mais capaz de passar um elefante, né, numa gretinha, numa agulha, vamos dizer, numa fresta de uma porta, do que passar um rico. Coisas materiais, coisas financeiras, isso não vai te levar ao céu. Você ostenta tudo isso aqui na terra, mas lá no céu você não vai sustentar isso. Sabe por quê? Porque o nosso Deus é o Deus do ouro, o Deus do diamante, das pedras preciosas, as ruas celestiais. Nós vamos ter toda a riqueza lá na eternidade. E aqui na terra nós trabalhamos e nós corremos atrás para poder viver aqui melhor, né? Porque Deus quer o melhor para a gente.
Não que você não possa ter o melhor carro, a melhor casa, né? Se você trabalha, se você corre atrás, eu digo que as pessoas falam sobre sorte, né? Eu não acredito muito em sorte, mas eu acredito em Deus, né? No que Deus tem para você. Mas se a sorte realmente existir, que ela nos pegue trabalhando, né? Que ela nos pegue trabalhando, porque você só vai ter se você correr atrás mesmo, se você se dedicar a algo. E isso eu jogo lá para a questão familiar. Você tem sucesso quando você dedica a tua família. E a tua família, ela te valoriza. Porque o local onde que você tem que ser mais valorizado, mais amado, é dentro do teu lar. É dentro do teu lar. Então, para vocês que conseguiram chegar até aqui, com sua família estruturada, eu digo, você é mais do que vencedor. Você é mais do que vencedor. Você está no propósito certo. Porque a família, Deus criou para dar certo. É um projeto divino, é um projeto maravilhoso. Então, se você conseguiu chegar até aqui com a tua família, feliz, amando o teu esposo, vocês homens amando a esposa, amando os filhos, sendo respeitado pelos filhos, né? Seus filhos obedecendo o que vocês dizem, o que vocês aconselham, né? Por mais que às vezes façam umas carinhas feias, principalmente a parte dos adolescentes. Quem tem adolescente sabe, mas você está no caminho certo, tá? Está no caminho correto e Deus se alegra muito com a tua vida. Deus alegra muito com a tua vida. Então não abandone isso. Não descarte para o que Deus te criou. Algum chamado, algum propósito, alguma coisa Deus colocou no seu DNA. Então quando você descobrir, coloque em prática e coloque para o reino do Senhor Jesus, para edificar outras vidas. Se todos, olha, no mundo tem 80 bilhões de pessoas, você imagina, né, mais ou menos, você imagine todas essas pessoas em todos os países pensarem dessa forma, agir dessa forma, e tudo que fizer for para edificar, né, for para alegrar mais pessoas, for para inspirar pessoas. E tudo que você pensa aqui, você acaba atraindo, né? Tudo que você pensa, que você coloca aqui na sua mente, que você começa até a falar, colocar em prática, isso vai atrair para você. Então tenha pensamento positivo, fé, esperança, amor, né? Que você vai chegar lá, você vai saber quem é você. Se você está desligado nesse sentido, está fora da tomada, Deus vai te colocar na tomada, vai te dar um propósito, vai falar assim, essa história que eu escrevi para você. E quando nós sabemos a história que o Senhor escreveu para a gente, como que vai ser, né, tudo aquilo que Ele planejou para a gente, é lindo demais, é maravilhoso. Então, passar pelo processo não é fácil. Não é fácil, mas também não é impossível quando colocamos tudo nas mãos do nosso Senhor Jesus. Amém? Então, vamos lá? Vou terminar minha cozinha aqui porque eu preciso ficar no foco. Um grande beijo e tchau, tchau.